Mas a arbitragem, quando é decisão de estadual, sempre é um verde assunto à parte. Pronto. Eu acho que quando a arbitragem é ruim, todo jogo decisivo vira um problema maior do que ele realmente é. Posso falar? Pra mim já tá guardada a final. Pra Edna e Rafael Claus. Assim, como escala, eu também Não dá acho. pro Rafael Claus Até apitar porque isso. Sim, o primeiro vai ser a Edna e se o tinha segundo alguma acho que o Klaus. chance do Isso. Flávio, o Flávio enterrou tudo ontem, né? Não, Flávio Esquerdo, pelo amor de Deus. Não tem, ontem não, anteontem. Ontem. Ontem. E escancaram outro problema, nós não temos árbitro. Não tem árbitro. O único árbitro que você, eu não tô nem dizendo que é bom ou ruim, mas que você olha e fala assim, esse dá pra engolir é o Klaus. Aqui Sim, em São Paulo. também acho. É o único, com seus erros e acertos. O Klaus é palmeirense assumido. Mas isso é pelo um amor de outro Deus. departamento. Não é. Isso aí é um outro departamento. Como não é? Eu não acho, nossa, nunca, Não. longe Ele é disso. não, ele é palmeirense, assumidamente palmeirense. Não é que eu tô Pelo amor de aqui Deus. achismo. Ele é Não, palmeirense. mas, assim, nós temos um time também aqui. Todo mundo Eu tem sei, time. mas a gente não é árbitro, velho. Sim, A gente não decide. Mas todo mas, assim, árbitro tem time. Mas o árbitro, tem time. não pode saber. Mas o árbitro tem capacidade, aí é uma outra mas o coisa. árbitro tem capacidade de tornar o jogo fácil ou não. Eu vou lembrar, por exemplo, do Klaus, eu sei que é uma outra situação. O Klaus, Falando de nível de arbitragem. por exemplo, Sim. o Klaus ele foi chamado para apitar jogo de campeonato paraibano. Com todo respeito ao campeonato paraibano, é um nível que é diferente Claro. de campeonato paulista, carioca, a cobrança é muito menor. Mas ele, numa semifinal do campeonato paraibano, mostrou como muitas vezes é fácil apitar um jogo, Sim. sabe? Tem essa questão de trazer, né, árbitro de fora pra apitar. Assim, eu acho interessante. Chegou a ser constrangedor até com os companheiros árbitros de casa, o quão fácil ele tornou a arbitragem daquela partida. Foi em 2023 que isso aconteceu. Eu acho que tem uma questão. Então manda ele pra lá, não. Que é? Veja bem. Eu acho que tem uma questão exatamente disso. A facilidade do jogo, é um jogo que ele vai apitar e ninguém vai ver, que ele tá lá apitando, tal, é outra repercussão, é outra coisa. Eu acho muito sério quando a gente olha um país como o nosso, o principal campeonato estadual do país, tem um árbitro FIFA que cometeu a barbaridade que cometeu ontem. Isso é muito preocupante, porque eu não estou falando de X, Y, Z. Toda vez que eu escalo os times lá na rádio, eu falo o representante da pior arbitragem do mundo. E cada dia eles dão um exemplo, cada um diferente, da sua incapacidade. E ontem ficou muito claro um negócio que é muito sério, assim. Porque a regra do jogo, Yuri, você pega lá, lê as 17 regras, perna em alavanca, orientação para dar pênalti. O Arboleda estava com a perna em alavanca. Contato, teve contato. Então é pênalti. Só que isso não é futebol. Isso é uma letra morta, que você olha lá e fala que, ó, isso aqui é um refrigerante. Mas com gelo e limão ele muda. Entendeu? E o jogo de futebol, ele é dinâmico. Você tem que perceber o que é um jogo de futebol. A malandragem do jogo. O cara se jogar no outro para buscar um contrato. Se você apita um jogo do maior nível, do maior campeonato do país regional, e você não sabe isso, e você é FIFA, é muito sério. Eu vou fazer aqui um paralelo. É um desconhecimento do que é o jogo, o esporte, entendeu? Eu vou fazer um muito mais paralelo. grave do que não saber a regra. Eu vou fazer um paralelo com uma coisa que tem no manual de jogadores da Liga da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. A primeira coisa que tem ali no manual de jogadores, a primeira frase que tem é: reza-se aos jogadores que saibam o momento de avaliar até que ponto os requisitos estão sendo cumpridos. Se tudo fosse cumprido ali ao pé da letra, não seria necessário um julgador, Exato. e sim uma comissão fiscalizadora. Isso. Então não seria necessário um árbitro, e sim um fiscal. Só né? que assim, um fiscal de regra. Claro, as regras existem, mas por que o árbitro é chamado de árbitro? Porque ele tem que mediar. Mas, então, eu acho que a questão, enquanto a gente ficar olhando assim, o meu time foi o meu time, foi o seu, aí foi o seu, agora vai ser o seu. Nós não vamos sair disso nunca.
Porque é uma coisa estrutural, cara. Os caras não têm critério regular. Você não sabe o critério dos caras. A gente não sabe, ninguém fala pra gente o que é, por que o carrinho do Carrilho no cara do Mirassol é amarelo e por que o carrinho do Zé Ivaldo no Yuri Alberto é vermelho. Você não sabe, ninguém te conta. Você tem que ficar adivinhando. Eu, você, o jogador, os técnicos, todo mundo tem que ficar adivinhando. Você não sabe direito como é que eles veem o jogo. Hoje a gente viu aí como é que eles, no VAR, no diálogo deles, como é que eles veem o futebol. É uma coisa jogada, é largado. O presidente da federação, eles treinam regularmente. Pô, eu também treino, eu corri 10 km antes de ontem. Daí? Não é sobre isso. É capacidade de arbitrar uma das ligas mais importantes do mundo, que é a Liga Brasileira, cara. O Campeonato Brasileiro está começando aí. E vai ter coisa pior, não vai mudar, não vai melhorar, só vai piorar. E o beneficiado da vez vai ser o prejudicado de amanhã e vai ficar essa choração infernal que não vai acabar nunca. Sim, exato. Também concordo. Desabafou agora, Marcelo. Tinha que ter uma reciclagem, né, na verdade. Eu acho que até tem, mas não adianta muita coisa. Muito se fala sobre a questão da profissionalização da arbitragem, né? Sim. Eu acho que é o básico. Isso Até é o básico. uma coletiva, né? Exatamente. Mas assim, a profissionalização é o básico. O camarada ser profissional de arbitragem. É o único envolvido no jogo que não é profissional. Quem vai cobrir o jogo é profissional de comunicação. O jogador é profissional. Mas é formado na maioria das vezes, sei lá. Mas está trabalhando lá. Se o cara está credenciado, ele está trabalhando para alguém. Né? Os jogadores são profissionais. Também, mais ou menos. Recebem salário. O árbitro, o juiz tem que ganhar salário. O juiz tem que ganhar salário. Né? Isso é o básico para começar a conversa e depois melhorar, evidentemente, a arbitragem. Claro que eu tô brincando, mas assim, ele deveria se dedicar só a fazer isso, né? Acho que essa é a grande Lógico, esse é o meu ponto, né? Porque a coisa assim, quando um cara marca uma jogada e você vê que é uma coisa da cabeça dele, você fala, pô, o cara enlouqueceu ali, sei lá o que deu na cabeça dele e ele fez uma barbaridade, um cara. Mas eu fiquei muito assustado com o áudio do VAR. Porque eles estavam absolutamente alinhados para fazer bobagem. Todos eles. Assim. Pô, então é a tese que tá furada, entendeu? Porque eu acho que às vezes naquela cabine do VAR, os caras entram numa outra dimensão ali que só eles estão. Então, que eles têm uma visão de esporte completamente diferente da nossa. É um mundo paralelo deles. E eles são deles. totalmente fechados, né? É um mundo paralelo deles. Eles vivem se protegendo. O Flávio foi meu instrutor de VAR. Quando o VAR chegou o VAR e chamaram a imprensa, lembra, Bernardo? Eu fui lá, trabalhava em outra rádio, fui lá tal, e ele foi o meu instrutor, o Flávio. E ele toda hora falava assim, você tem que ficar, volta a imagem aí, olha o pé do cara ali, porque se você não marcar, vai estourar no meu. Então, eu acho que é isso vai que estourar no meu. Acho que os caras têm tanto medo de errar, que erram, que eles acabam ficando com uma visão meio fechada. O lance de ontem era muito fácil. Mas acho que eles não olharam que o Vitor Roque se joga. Quando ele encosta no Arboleda, ele já está com os dois pés nessa altura. Eles nem olham isso. Não. Eles não olham. Não olham. Eles ficam bitolados justamente no que você falou, no pé. Pelo que eu entendi da conversa deles, é isso. Porque é o que está na orientação, na regra. Eles ficaram olhando o pé, ficaram olhando o pé, ficaram olhando... E não vê o lance como um todo. Pé de apoio esquerdo do Arboleda. Né? E ele não vê o lance como um todo, entendeu? Não vê o comportamento do jogador. Que ele tá lá para arbitrar o comportamento do jogador. Os caras não arbitram o jogo. Para definir até onde ele descumpriu a regra ou não. E essa dupla, Guarizo e Flávio Rodrigues de Souza, foi suspensa no Campeonato Brasileiro do ano passado, após um erro bizonho no jogo entre Fluminense e Vitória, no Barradão. Exato. Um pênalti também. Tipo de ontem, que foi validado e eles acabaram sendo suspensos, né? Então, mas aí é que tá, né? Não teve tanto barulho quanto teve ontem. Isso que me indigna, porque, cara, é uma hipocrisia do caramba, né? Tantos clubes já foram beneficiados aí. Mas ontem era jogo eliminatório, né? Mas mesmo assim. Faz diferença. Mas já teve outras vezes também em reta final de campeonato. Teve time prejudicada também. Inclusive o Palmeiras já foi prejudicado. O Palmeiras já foi eliminado de competição. Exatamente. Então, assim. O Corinthians, então, nossa.
Então, todos. E muito barulho, e muitas E vezes o quantos barulho anos o Corinthians já condiciona, foi né? beneficiado também? Não lembro agora. É. Isso Agora você condiciona não lembra. muito e a gente Apagaram as imagens.